Você sabia que, de acordo com o relatório global de empreendedorismo, o Brasil é o primeiro país com maior número de empreendedores individuais do mundo? Primeiro lugar do mundo. Embora esse não seja um aspecto totalmente positivo, significa que o brasileiro é um povo empreendedor apesar de todas as dificuldades. O Brasil é apenas o 48º país no ranking de melhores países para se investir. Abrir um negócio está entre os 3 maiores desejos do brasileiro, perdendo apenas para o desejo da casa própria e de viajar ao Brasil. Então, se esse é um assunto que te interessa, o 3 Coisas que eu curto foi buscar 5 livros relacionados ao tema para inspirar o empreendedor que existe em você. Roda a vinheta! Saudações aos companheiros de viagem, eu sou Eric Shibashi e você está no canal 3 Coisas que eu curto, o canal que te dá as melhores dicas de viagens, filmes e livros. Então vai deixando seu like para contribuir com o crescimento do canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Bora embarcar? Nesse vídeo eu separei 5 clássicos da literatura mundial que falam sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal para que nós possamos juntos rever essas histórias. 2 deles são do autor de best-sellers Charles Duhigg, O Poder do Hábito e Mais Rápido e Melhor. Problema Zoba, de Robert Chiniachik, A Estratégia do Olho de Tigre, de Renato Greenberg e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Todos tratam de comportamentos que nós temos diante de situações complicadas do nosso dia a dia e do mundo corporativo. E ensina como nós devemos nos comportar diante dessas situações. Eu gosto muito desse tema de empreendedorismo porque ele traz muito sobre desenvolvimento pessoal, independente de você estar ou não ligado ao mundo dos negócios. Nós precisamos pensar nas nossas vidas como microempresas, pois a maior parte dela consiste em administrar tempo, recurso, pessoas e etc. Coisas que você vê no mundo corporativo. Então, fazer melhor uso dos recursos disponíveis é sempre viver uma vida otimizada, com mais tempo para se preocupar com as coisas que são realmente importantes. Eu sei que essas ideias todas parecem meio clichê, e você já ouviu falar bastante disso, mas eu não estaria fazendo esse vídeo se eu não tivesse encontrado algo interessante na forma como esses autores colocam seus pontos de vista. Não por acaso, esses livros são best-sellers que já venderam milhões. Então a dinâmica desse vídeo será a seguinte: eu peguei as melhores histórias desse livro para apresentar 4 aspectos do comportamento humano que afetam a nossa vida pessoal e profissional. Depois você comenta aqui no vídeo o que você achou dessa dinâmica para que a gente também possa melhorar continuamente a forma de apresentar o conteúdo para vocês. Então eu resolvi dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte fala sobre vitimismo, que são aquelas velhas desculpas que todo mundo usa para justificar por que as coisas não estão dando certo. A segunda é sobre criatividade. Como você se posiciona de forma única no mundo ou como você posiciona a sua marca de forma que ela se diferencie das demais. E a terceira parte é sobre compreensão de mercado. Quais são as expectativas que você gera no seu público e também saber a hora certa de parar, reposicionar e seguir em frente. E tá tudo bem, faz parte. E a quarta e última parte será sobre hábitos de excelência. Como você cria uma cultura de excelência e vira referência no que você faz. Para cada parte dessa, nós teremos uma história retirada de um dos 5 livros que eu citei. Histórias incríveis. Começamos então com o vitimismo. Certamente você conhece pessoas que vivem reclamando da falta de oportunidade, das dificuldades e da grande sorte que os outros têm e ele não tem. Essas pessoas não conseguem se tornar protagonistas das próprias vidas, pois elas esperam as oportunidades chegarem até elas de forma milagrosa, ao invés de se colocarem disponíveis às oportunidades. Sobre isso, Renato Greenberg fala: outra variação da hipótese sorte é olhar para um profissional bem-sucedido e decretar que ele estava no lugar certo, na hora certa. Com raríssimas exceções, as pessoas se colocam diante das oportunidades. Eu complemento isso usando um ditado que diz que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, ainda sobre vitimismo, eu inicio a primeira história, que é a história de
William James. Essa história se chama A Escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante, desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam a sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que o deixou temporariamente cego na infância, um problema no estômago que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica. Deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir se levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da sua saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava e também a única em que se considerava bom. Infelizmente, só ele achava isso. Ninguém comprava seu trabalho, mesmo quando William já chegara à idade adulta. Com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã, Alice James, também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na Faculdade de Medicina de Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele estragasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa nem em paz na Universidade de Harvard. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. Afinal, se não conseguia superar os próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar na saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente para a decepção do pai, William abandonou a faculdade. Mas, em vez de lidar com o peso da ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto, mas logo no primeiro dia da expedição, William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram, tão dolorosos que o impediam de andar. Ou seja, estava magro e desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical, sem ter como voltar. James acabou dando um jeito de voltar para a Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai mais decepcionado, mais ainda do que antes. A essa altura, já não era mais jovem, tinha quase 30 anos. Ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável que não tinha muitas chances de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser sofrimento e decepção. William James caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Certa noite, enquanto lia um texto do filósofo Charles Peirce, William decidiu fazer um pequeno experimento. No diário, escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorria em sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria tudo que estivesse ao alcance para mudar sua situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente diante das circunstâncias da vida e diante disso, William James se mataria. O resultado? William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para muitos idiomas e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes de sua geração. Posteriormente, ele tornou-se professor de Harvard e cruzou Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu
renascimento, a causa de tudo que conquistara na vida. Essa é uma história que mostra uma grande adversidade superada pelo desejo de se tornar protagonista da sua própria vida. E você tem sido protagonista da sua vida? Outra história não tão dramática quanto esta vem do mundo empresarial. Uma mulher foi a uma entrevista de emprego em uma empresa de marketing e durante a entrevista ela prometeu: me diga qual é a conta que vocês gostariam de conseguir e eu vou dar ela para vocês. Essa conta era a campanha de marketing da empresa Coca-Cola Company. Uma conta que eles vinham tentando conseguir há muito tempo e que a Coca-Cola sequer dava a eles a oportunidade de se comunicar, seja através de e-mail, telefones ou de marcação de algum encontro. Todo contato com eles parecia impossível. Essa mulher foi contratada e a partir daí começaram suas tentativas para conversar com a Coca, que novamente não respondia seus e-mails, evitava suas ligações e não dava a oportunidade sequer de marcar uma reunião. Um belo dia chegou no escritório da Coca-Cola uma caixa imensa e dentro dessa caixa haviam vários pacotes de pipoca e um bilhete dentro. Sem entender o que estava acontecendo, a funcionária abriu o bilhete que estava junto com o saco de pipoca e o bilhete dizia: olha o tanto de pipoca que eu já fiz esperando pela Coca-Cola. E assim a empresa conquistou a tão sonhada conta da Coca-Cola. Então, quantos nãos você já recebeu antes de receber o seu primeiro sim? Quantas portas já se fecharam direto na sua cara antes da primeira janela ser aberta? Uma coisa que você precisa entender é que você não é o único a ter problemas no mundo e que seus problemas não são os mais especiais do mundo. Mas você e os seus problemas são os mais importantes e os mais especiais do seu próprio mundo. Então não deixe que outras pessoas tomem as rédeas da sua vida e nem decidam o que vai ser feito dela. Para finalizar, eu queria dizer que todos nós temos problemas diferentes. Menores ou maiores são apenas uma mera questão de ponto de vista, mas são os problemas que movem o desenvolvimento. Albert Einstein diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E Robert Chiniachik nos apresenta uma fábula interessante sobre isso. A última história. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um reino bem distante, talvez não tão distante quanto você imagine, disputado por duas famílias. Duas famílias que dividiam os poderes do reino do crescimento. Duas famílias que, na verdade, não se gostavam muito, mas se completavam muito bem. Mesmo porque os filhos, se amavam loucamente. O príncipe Problema era um pouco mais velho, tinha nascido antes, mas a princesa Solução era linda. Era tudo com o que Problema sonhava. Aonde Problema ia, desde pequenininho, Solução acompanhava, meio escondida, principalmente quando Problema ainda era pequeno. Solução tinha esse dom meio mágico, conseguia se esconder, mas quando era descoberta, ela se revelava realmente linda. E Problema, vendo a beleza radiante de Solução, quase que se escondia atrás dela. Eram completos juntos. Quanto mais crescia, mais Problema conquistava novos reinos e admiradores, tendo sempre ao seu lado a radiante Solução, que sempre o acompanhava nas contendas que enfrentavam. Cresceram em idade e amor. Já não havia um sem o outro, e o reino crescimento tomou um tamanho nunca visto antes, pois, com os príncipes apaixonados, Problema e Solução, tudo era resultado. Mas um dia, o reino foi invadido pela esquadra das irmãs Insegurança e Covardia. Um braço da família que havia sumido por um tempo, mas estava lá, planejando a sua volta e a sua vingança contra o reino do crescimento. Veja que tristeza. Pouco antes do casamento dos príncipes, Solução foi sequestrada. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém ajudou e o reino feneceu. Problema ficou ranzinza. Ninguém suportava conversar com ele. Problema sem solução era insuportável. Todos no reino já quase esqueciam como aquele garboso e vigoroso príncipe Problema era generoso quando acompanhado da princesa Solução. Mas ele estava só. E quanto mais ficava só, mais só era deixado e mais ranzinza se tornava. Durante muito tempo, todos no reino passaram até a ter medo do príncipe Problema. Quando ele surgia, todos fugiam. E quanto mais só ficava, mais só era deixado e mais ranzinza se tornava. Do outro lado do mundo, a princesa Solução, depois de muito tempo,
conseguiu burlar as irmãs, insegurança e covardia e fugiu do cativeiro, mas foi amaldiçoada pelas irmãs com uma magia muito má. Coitada, ficou errante. Solução em busca de um problema não resolvia nada, não fazia ninguém feliz. Solução iludida pela magia das irmãs, ainda havia problema onde não existia nada, somente para completar-se. Veja que tristeza. Solução estava tão perto, mas escondida. Problema tão perto, mas sozinho, reclamando na torre de seu castelo, onde ninguém tinha coragem de chegar perto. Um tormento, dois tormentos. Problema sem ter a sua solução. Solução tentando descobrir o seu problema. E o reino fenecendo. Até que um dia escreveram um livro mágico. Um livro tão poderoso, escrito por um mago da região que iluminava tudo. E quanto mais lido, mais poderoso se tornava. E todos no reino começaram a ver. O problema, na verdade, era mal compreendido. Ele era aquele mesmo ser adorado que ajudava a todos e tinha feito o reino crescer tanto. Um a um, todos no reino começaram a visitá-lo. No início foi difícil mesmo, mas quanto mais pessoas encaravam o problema, mais se encantavam com as possibilidades que havia perto dele. Graças a esse livro mágico, o problema passou a ser tão amado, que seu coração começou a irradiar uma luz tão forte, mas tão forte, que destruiu a magia das irmãs malévolas e Solução, deixando-se guiar pela luz de problema, revelou-se em todo o seu esplendor na porta do castelo. Problema levantou de onde estava. Solução irrompeu sala adentro e a felicidade do encontro. Quando Problema e Solução se encontraram, amaram-se loucamente, trazendo felicidade para todo o reino. Pouco tempo depois, tiveram um filho, Futuro. E Futuro tornou-se o rei mais justo, sábio e poderoso de toda a história. E fez todo o reino crescer com ele, pois guardava todo o poder do pai, Problema, e toda a ternura da sua mãe, Solução. Que tal? Belíssima história, hein? Resumida a história, problema sem solução e solução sem problema são incapazes de gerar um futuro. Nós nascemos para solucionar problemas, desde o mais simples, como a melhor forma de escovar os dentes, até o mais complexo, como levar o homem à lua. E para solucionar problemas nós precisamos de criatividade. Essa é a parte 2 do vídeo. Murilo Gun, o guru da criatividade, diz que criatividade é o que nos difere dos animais. Criatividade é uma tecnologia nativa dos seres humanos. A criatividade vem da imaginação, capacidade exclusiva dos seres humanos. Graças a ela, o homem foi capaz de dominar animais muito maiores e mais fortes do que ele. E a nossa história de criatividade vem do livro A Estratégia do Olho de Tigre. Um grande fabricante de pasta de dentes estava enfrentando um problema em sua linha de produção. Algumas caixas vazias, sem o produto, passavam para a seção seguinte e acabavam indo para o mercado e sendo adquiridas pelo consumidor. Embora fossem poucas caixinhas, são óbvios os prejuízos que podem ocorrer com os consumidores e com a imagem da empresa. 2 anos e 8 milhões de dólares depois, os engenheiros designados para resolver o problema chegaram a uma solução. Esta consistia em um sofisticado mecanismo que media o peso da caixinha e, ao detectar o peso inferior ao padrão e, portanto, a ausência do tubo, interrompia a produção e acionava um braço hidráulico que removia a caixinha vazia. O problema de fato fora resolvido e as reclamações cessaram. Contudo, um dia, quando um diretor foi até o chão de fábrica, percebeu que a máquina estava desligada. Aliás, segundo informaram os operários, permanecia desligada havia meses. A explicação do operário foi surpreendente. A gente nunca liga isso aí não. Dá muita dor de cabeça e atrapalha o cronograma cada vez que a produção para, só por causa de uma caixinha vazia. O diretor, confuso, retrucou: então como você explica que não aparecem mais caixinhas vazias? E o operário respondeu: bem, a gente comprou um ventilador de R$80 e colocou bem aqui, do lado da esteira, de forma que, se a caixinha estiver vazia, o vento empurra para fora da linha de produção. Esse caso mostra que criatividade é algo que pode e deve se manifestar não só em qualquer nível hierárquico de uma empresa, mas também em qualquer área. E que ser criativo não significa ser complexo. Muitas vezes, na simplicidade está a melhor solução. Agora, uma coisa importante na resolução de qualquer problema na nossa vida é você ter
clareza do problema que você está enfrentando. Além disso, você precisa ter humildade para reconhecer a hora de parar e de se reposicionar. Como diz o ditado, cavar bem no lugar errado é cavar mal. O olho do tigre diz: objetivos não podem ser leis inscritas em uma pedra para sempre. Portanto, objetivos têm que ser encarados como alvos móveis, ou seja, alvos que mudam de lugar e obrigam o atirador a se reposicionar para atingi-los. E falando em cavar mal, tem duas histórias que ilustram bem essa questão do direcionamento dos seus esforços e da compreensão do ambiente em que você está inserido. Essa é a parte 3 do nosso vídeo. A primeira história se chama O Valor do Sofrimento. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades. Seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia e os territórios que haviam conquistado pelo Pacífico caíam como peças de dominó para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo-tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Lubang, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo o custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubang e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinha se rendido ou morrido, mas Onoda e 3 de seus homens conseguiram se esconder na floresta. Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou ao seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico. Muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra tinha acabado. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Oriental depois da guerra. Os governos concordavam que algo precisava ser feito. O exército americano, junto com o governo japonês, jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos, mas, ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos, uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. 5 anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar, a maior parte das forças americanas já voltara para casa, a população de Lubang estava tentando retomar a vida normal de agricultura e pesca, mas lá estavam Hiro Onoda e seus alegres companheiros ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saiam, diziam, a guerra acabou, vocês perderam. Mas esses panfletos também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez a última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos nos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas, junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, julgou ser um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e seus homens resistiram e continuaram a lutar. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimava campos de arroz. Ainda em guerra com a população local,
um quarto de século após o término da Segunda Guerra. Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Lubang, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa havia vários anos. A mídia japonesa começou a se perguntar se Kozuka permanecia em Lubang até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo tenente. Àquela altura, parte mito, parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão. O herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam, outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito tempo. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda. Suzuki era aventureiro, explorador e até meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passara 4 anos viajando pela Ásia, a África e Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sobre as estrelas. Suzuki trabalhava em fazendas em troca de comida e dava sangue em troca de abrigo. Um espírito livre, talvez meio doidão também. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas. Uma aventura nova e digna para embarcar. Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelo governo japonês, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados. Milhares de panfletos não tinham dado em nada. Mas foda-se tudo isso, porque aquele hippie inútil que tinha largado a faculdade seria o único capaz de encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Lubang e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em 4 dias. Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de 1 ano. E ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ele havia permanecido e continuado a lutar. Simples, respondeu Onoda. Ele recebera a ordem de jamais se render. Então ficou. Passara quase 30 anos simplesmente obedecendo a uma ordem. Então, Onoda perguntou a Suzuki por que um garoto hippie como ele foi procurá-lo. Suzuki explicou que tinha deixado o Japão em busca de 3 coisas: o Tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves, nessa ordem. Então, Onoda retornou para o Japão e se tornou uma celebridade. No entanto, ele acabou ficando depressivo ao perceber que estava mais feliz na floresta do que de volta à sua vida normal de civilização no Japão. Onoda percebeu que os valores que ele devotou sua vida para defender já não existiam nesse Japão que ele encontrou. Onoda se mudou em 1980 para o Brasil, onde viveu até praticamente morrer. E aí então você, onde você está colocando a sua energia? Será que está valendo a pena? Você está fazendo isso por você ou por algo que fizeram você acreditar? A segunda história fala sobre um produto chamado Febreze, que muitos nós conhecemos como Bom Ar, e é do livro O Poder do Hábito. O spray tinha sido criado cerca de 3 anos antes, quando um dos químicos da P&G, que é a Procter & Gamble, estava trabalhando com uma substância chamada hidroproxil-beta-ciclodextrina num laboratório. O químico era um fumante. Suas roupas geralmente cheiravam a cinzeiro. Um dia, depois de trabalhar com essa substância, sua mulher o recebeu à porta. "Você parou de fumar?" ela perguntou. "Não", ele disse. Ficou desconfiado. Fazia anos que ela vinha insistindo para que ele parasse de fumar. Aquilo parecia algum tipo de truque, de psicologia invertida. "É que você não está com cheiro de cigarro", ela disse. No dia seguinte, ele voltou ao laboratório e começou a experimentar HPBCD com vários odores ruins. Em pouco tempo,
Tinha centenas de ampolas contendo tecidos com cheiro de cachorro molhado, charutos, meias suadas, comida chinesa, camisas mofadas e toalhas sujas. Quando colocou a substância na água e borrifou nas amostras, os odores foram atraídos para dentro das moléculas da substância química. Depois que o borrifo secava, o cheiro sumia. Quando o químico explicou sua descoberta aos executivos da P&G, eles ficaram extasiados. Durante anos, as pesquisas de mercado vinham dizendo que os consumidores estavam pedindo algo que pudesse eliminar maus cheiros, não só disfarçá-los, mas erradicá-los de uma vez por todas. Quando uma equipe de pesquisadores entrevistara consumidores em suas casas, descobriram que muitos deles deixavam suas blusas ou calças do lado de fora depois de uma noite no bar ou numa festa. A P&G, detectando uma oportunidade, lançou um projeto ultra confidencial para transformar esse produto num produto viável. Eles gastaram milhões de dólares para aperfeiçoar a fórmula, finalmente produzindo um líquido incolor e inodoro capaz de eliminar qualquer odor desagradável. A ciência por trás do produto era tão avançada que a NASA acabaria usando o produto para limpar os interiores dos ônibus espaciais quando voltavam do espaço. A melhor parte é que o produto era barato de fabricar, não deixava manchas e podia eliminar os odores de qualquer sofá fedido, jaqueta velha ou assento manchado de carro. O projeto tinha sido um grande risco, mas a Procter & Gamble agora tinha tudo para faturar bilhões, se conseguisse bolar a campanha de marketing certa. Stinson e seus colegas decidiram apresentar o Febreze em uns poucos mercados de teste. Eles foram até as cidades e distribuíram amostras, então perguntaram às pessoas se podiam ir às casas delas. Ao longo de 6 meses visitaram centenas de lares. Seu primeiro grande avanço aconteceu quando eles visitaram uma guarda florestal em Phoenix. Ela tinha 20 e tantos anos e morava sozinha. Seu trabalho era capturar animais que surgiam vindos do deserto. Ela pegava coiotes, racuns, de vez em quando um puma e gambás, montes e montes de gambás, que muitas vezes aborrifavam quando eram capturados. Sou solteira e gostaria de encontrar alguém para ter filhos, ela disse. Saio para vários encontros, tipo, acho que sou atraente, sabe? Sou inteligente e sinto que sou um bom partido. Porém, sua vida amorosa era prejudicada, ela explicou, pois tudo à sua volta cheirava a gambá. Sua casa, sua picape, suas roupas, suas botas, suas mãos, suas cortinas e até a sua cama. Ela tentara todo tipo de solução. Comprara sabonetes e shampoos especiais, acendera velas e usara máquinas caras para limpar carpetes. Nada tinha funcionado. Bom, fico feliz que você tenha tido uma chance de experimentar o Febreze, disse Stinson. Você gostou? Ela olhou para ele, estava chorando. Quero te agradecer, disse. Esse spray mudou minha vida. Após receber a amostra de Febreze, ela tinha ido para casa e borrifado o sofá. Borrifou tudo. O frasco acabou, então pegou outro e borrifou todo o resto. Pedi para os meus amigos virem na minha casa, ela disse. Eles não sentem mais o cheiro. O gambá sumiu. Stinson inspirou fundo dentro da sala dela. Não sentiu cheiro nenhum. Pensou, vamos ganhar uma fortuna com essa coisa. Passou-se uma semana, depois 2, um mês. As vendas começaram fracas e ficaram ainda mais fracas. No mínimo, vamos descobrir o que está acontecendo, disse um dos presidentes da P&G. O que estava acontecendo é que a maioria das pessoas eram incapazes de detectar os odores em suas vidas. Se você vive com 9 gatos, perde a sensibilidade ao cheiro deles. Se você fuma, isso prejudica o seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro. O cheiro é algo estranho. Mesmo os sinais mais fortes desaparecem com a exposição constante. Stinson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando o Febreze. Um dia, eles foram falar com uma mulher num subúrbio perto de Scottsdale. Ela tinha mais de 40 anos e 4 filhos. Sua casa era limpa, mas não compulsivamente arrumada. Para surpresa dos pesquisadores, ela adorava Febreze. Uso todo dia, ela disse. Ah, é? Stinson comentou. A casa não parecia o tipo de lugar com problemas de odores. Não havia nenhum bicho de estimação. Ninguém fumava. Como? Que cheiros você está tentando eliminar? Na verdade, não uso para cheiros específicos, a mulher disse. Quer dizer, eu tenho meninos, eles estão entrando na puberdade e se eu não limpar o quarto deles, fica com um cheiro de vestiário. Mas na verdade, eu não uso desse jeito. Uso na limpeza normal, umas 2 borrifadas quando termino de limpar um cômodo. É um cheiro gostoso de deixar tudo perfumado com um toque final. E foi aí que Stinson e sua equipe descobriram que o verdadeiro propósito do Febreze
não era eliminar maus odores, e sim dar um toque final de limpeza aos ambientes. Daí então, eles resolveram reformular o slogan de "Tira o mau cheiro de tecidos para limpa os cheiros da vida". E foi assim que a Procter & Gamble conseguiu reposicionar o Febreze, transformando-o em um sucesso mundial estrondoso. Quem é que não tem hoje um bom ar em casa, hein? Talvez você não teria se toda essa história não tivesse acontecido. O último tópico que nós vamos abordar está ligado aos hábitos de excelência. E para essa ilustração, irei utilizar um exemplo do livro Mais Rápido e Melhor, de Charles Duhigg. O nosso personagem é o Rick Madrid. Quando Rick Madrid chegou para uma entrevista de emprego na antiga fábrica da General Motors, estava de óculos escuros espelhado, camisa do Iron Maiden e calça jeans cortada, que ele havia descrito certa vez como o maior afrodisíaco do norte da Califórnia. Era 1984. Como sinal de consideração pelos entrevistadores e porque ele queria a vaga, Madrid havia penteado a barba e passado desodorante. No entanto, cobrir as tatuagens com uma camisa de manga comprida já era demais. Madrid conhecia a fábrica em Fremont, na Califórnia, porque havia trabalhado ali até 2 anos antes, quando a GM fechara. A unidade de Fremont era conhecida, tanto na região como no resto do país, como a pior montadora do mundo. Durante 27 anos, Madrid havia passado 8 horas por dia marretando aros, pregando sobre as maravilhas do sindicato e distribuindo rodadas de screwdrivers mágicos, uma mistura de alta octanagem de vodka e suco de laranja que ele servia em copos de plástico enfiados nos chassis para que os colegas pudessem aproveitar conforme os veículos avançavam pela linha de montagem. As esteiras da fábrica de Fremont sempre tinham um movimento estável, então a bebida quase nunca entornava. Muitas vezes os sacos de gelo que ele colocava no porta-malas dos veículos entortavam o revestimento. Mas isso seria um problema de quem comprasse o carro. O trabalho era uma interrupção do meu momento de lazer, dizia Madrid. Eu estava lá para ganhar dinheiro. Não me importava muito com a qualidade do trabalho e a GM também não ligava. Eles só queriam produzir a maior quantidade de carros. No entanto, quando Madrid chegou para a entrevista, desconfiou que a história talvez fosse diferente dessa vez. A GM estava formando uma parceria com a fabricante japonesa Toyota para reabrir a unidade de Fremont. Para a Toyota, aquela era uma chance de produzir carros nos Estados Unidos e expandir as vendas da empresa no país. Para a General Motors, era uma oportunidade de aprender sobre o famoso sistema Toyota de produção, que fabricava carros de excelente qualidade a custos muito baixos no Japão. O problema da parceria era que o acordo da GM com o sindicato determinava que pelo menos 80% do quadro da unidade deveria ser composto de funcionários que haviam sido desligados 2 anos antes. Assim, Madrid e seus amigos estavam indo lá um a um para uma entrevista com a New United Motor Manufacturing, ou NUMMI. Madrid imaginou que era um bom candidato porque a bebedeira durante o expediente, verdade seja dita, era moderada em comparação com a postura dos seus antigos colegas. Sim, ele tinha ficado bêbado e transado no depósito onde eram armazenados os bancos da Chevy, mas, ao contrário de muitos outros funcionários, não cheirara cocaína quando estava prendendo pastilhas de freio, nem fumara maconha com cachimbos feitos de peças de silenciadores. Madrid também não frequentava o ponto do estacionamento, onde prostitutas ofereciam seus serviços em perfeita sincronia com os períodos de intervalo estipulados pelo sindicato. E tampouco sabotara veículos de propósito, colocando garrafas vazias de uísque ou parafusos soltos através de revestimentos de portas para que ficassem batendo depois que o carro fosse vendido. Os sabotadores eram um exemplo extremo da guerra atroz que havia consumido a unidade de Fremont nos tempos da GM. Os trabalhadores não se abstinham de usar táticas desonestas se achassem que elas podiam aumentar a influência do sindicato. Eles sabiam que, desde que a linha de montagem continuasse em movimento, eram poucas as probabilidades de alguém ser penalizado por mau comportamento, por mais absurdo que fosse. Na GM, a única coisa que importava mesmo era manter o ritmo de produção. Às vezes, os funcionários descobriam erros em carros ao longo da esteira
mas, em vez de parar e consertar o problema, marcavam o veículo com um giz de cera ou um post-it e o deixavam seguir. Mais tarde, depois de finalizados, os carros marcados seriam levados para o fundo e desmontados para que o erro fosse consertado. Uma vez, um operário sofreu um ataque cardíaco e caiu na linha de montagem, embaixo do carro que estava passando. Todo mundo esperou o veículo seguir seu caminho para só então tirar o homem dali. Todo mundo sabia a lei fundamental da fábrica: a linha não para. Parece um pouco a história lá do Onoda que a gente viu anteriormente, né? Madrid expressou todas essas frustrações aos entrevistadores e depois ficou se culpando no longo caminho de volta para casa. Ele precisava muito daquele emprego, devia ter ficado de boca fechada. Alguns dias mais tarde, o telefone dele tocou. Os japoneses tinham gostado da sua honestidade e queriam contratá-lo. Mas antes, ele precisaria passar 2 semanas no Japão para aprender sobre o sistema Toyota de produção. 17 dias depois, a Numi levou Madrid e mais cerca de 20 operários para a montadora de Takaoka, nos arredores da cidade de Toyota, no Japão, a primeira de uma série de viagens que praticamente todos os funcionários da Numi fariam. Quando Madrid entrou na fábrica japonesa, viu as familiares linhas de montagem e ouviu os sons familiares de ferramentas pneumáticas chiando e zumbindo, porque eles haviam se dado ao trabalho de levá-lo até o outro lado do mundo para ser treinado em uma fábrica que era idêntica à de casa. Depois de um tour básico e de uma reunião de orientação, ele entrou no piso da fábrica e ficou vendo um homem prender parafusos em estruturas de portas, várias vezes com a pistola pneumática. Madrid sabia que, quando o carro estivesse terminado de percorrer a linha de montagem, aqueles parafusos estariam enterrados sobre várias camadas de metal e plástico. Era igual à Califórnia, exceto pelo fato de que as placas estavam em japonês e os banheiros eram muito mais limpos. Então, o funcionário com a pistola pneumática firmou um parafuso no lugar, ativou a ferramenta e saiu um rangido desagradável. O parafuso tinha entrado torto, um erro comum, e metade dele ficara para fora na estrutura da porta. Madrid esperava que o homem apontasse o defeito com a marcação na porta, da mesma forma como eles faziam na GM, para que o carro pudesse ser levado depois para os fundos e consertado. Mas o problema desse sistema era que, para substituir o parafuso, seria necessário desmontar a porta, consertar o erro e refazer tudo. Depois, o acabamento do chassi ficaria menos firme. O futuro dono do carro não perceberia quando comprasse, mas depois de alguns anos a porta começaria a tremer. Seria um veículo de qualidade inferior. No entanto, na fábrica japonesa, quando a parafusadeira rangeu, aconteceu algo inesperado. O funcionário que cometeu o erro levantou a mão e puxou um cabo que acendeu um sinalizador rotativo amarelo. Em seguida, ele inverteu o sentido da pistola e puxou o parafuso da porta. Pegou outra ferramenta e a utilizou para alisar a rosca do buraco. A essa altura, um supervisor se aproximou, ficou atrás do funcionário e começou a fazer perguntas. O homem ignorou o chefe, limitando-se a dar algumas ordens e pegar outra ferramenta para rosquear o buraco de novo. A esteira ainda se mexia, mas o operário não havia terminado o conserto. Quando a porta chegou ao final da estação dele, a linha de montagem toda parou. Madrid não fazia ideia do que estava acontecendo. Outro homem, claramente um superior, se aproximou. Em vez de gritar, ele colocou um parafuso novo e equipamentos em uma bandeja, como se fosse uma enfermeira em uma sala de cirurgia. O funcionário continuou dando ordens a seus superiores. Em Fremont, o sujeito teria sido esculachado, lá na fábrica dos Estados Unidos. Mas ali não houve gritos irritados nem cochichos inquietos. Os outros homens na linha aguardavam tranquilamente ou conferiam as peças que haviam acabado de instalar. Ninguém parecia surpreso com o que estava acontecendo. E então, o operário terminou de rosquear de novo o buraco, prendeu um parafuso na porta e puxou mais uma vez o cabo. A linha de montagem começou a avançar na velocidade normal, todo mundo voltou ao trabalho. Era inacreditável, disse Madrid. Nos Estados Unidos eu vi um cara cair em cima da esteira e a linha não parar. Passei muitos anos ouvindo que a linha não podia parar por nada. Ele havia sido avisado de que para parar uma linha de montagem custava $15.000 por minuto. Mas para a Toyota a qualidade vinha antes da receita. Os treinadores de Madrid explicaram que o sistema Toyota de produção, que no Ocidente viria a ficar conhecido como produção enxuta, baseava-se em estender a tomada de decisão até o nível mais baixo possível. Os funcionários na linha de montagem eram os primeiros a ver os problemas. Estavam mais perto do que ninguém dos defeitos que eram inevitáveis e
em qualquer processo de fabricação. Então fazia todo sentido lhes dar o máximo possível de autoridade para descobrir as soluções. Quando a Toyota propôs essa filosofia de gestão para a General Motors pela primeira vez, os americanos literalmente riram da ingenuidade deles. Disseram que talvez a estratégia funcionasse no Japão, mas daria errado na Califórnia. Os operários da unidade de Fremont não estavam interessados em contribuir com seus conhecimentos. O que eles queriam era trabalhar o mínimo possível, diziam eles. Rick Madrid foi designado para uma equipe que moldava capôs e portas a partir de chapas de aço imensas. Ele imediatamente sentiu a diferença. As pessoas que antes marcavam encontros amorosos no depósito estavam se contendo. Não se via ninguém bebendo em serviço. O ponto de prostituição não tinha voltado ao estacionamento. Estavam todos apreensivos. Ninguém queria se arriscar. No entanto, essa hesitação também tinha consequências menos úteis. Ninguém estava puxando os andons, nem fazendo sugestões, porque ninguém estava disposto a fazer a empresa perder $15 mil por minuto puxando a corda. Os trabalhadores ainda não sabiam se isso lhes custaria um emprego. Um mês depois da reinauguração da unidade de Fremont, Tetsuro Toyota, o presidente da Numi e neto do homem que fundara a Toyota em 1933, entrou na fábrica. Ele viu um funcionário se esforçando para instalar uma lanterna traseira que estava enfiada em uma estrutura em um ângulo estranho. Toyota se aproximou do funcionário e, após ler o nome bordado no uniforme, disse: "Joey, por favor, puxe o cabo." "Eu consigo consertar, senhor", disse Joey. "Joey, por favor, puxe o cabo", insistiu Toyota. Joey nunca havia puxado um cabo para parar a linha de produção. Ninguém naquela área tinha feito isso. Desde a inauguração da unidade, o cabo só havia sido puxado algumas vezes e uma fora sem querer. "Senhor, eu consigo consertar", disse Joey, tentando furiosamente encaixar a lanterna traseira. O líder de equipe de Joey estava parado por perto. O supervisor dele vinha acompanhando Toyota na visita pela fábrica, então também estava ali. Quando Joey olhou para cima, viu meia dúzia dos executivos mais importantes da unidade olhando para ele. "Joey, por favor", disse Toyota. E então ele se aproximou, pegou a mão de Joey e a levou até a corda e os dois puxaram a corda juntos. Uma luz forte começou a girar. Quando o chassi alcançou o fim da estação de Joey, sem a lanterna traseira encaixada da forma devida, a linha parou de se mexer. Joey tremia tanto que precisou segurar o pé de cabra com as duas mãos. Finalmente conseguiu prender a lanterna e, lançando um olhar apavorado para os chefes, levantou a mão e puxou a corda, reativando a linha. Toyota se virou para Joey e fez uma reverência. E começou a falar em japonês. "Joey, por favor, me perdoe", traduziu um assistente. "Não instruí seus supervisores da maneira correta quanto à importância de ajudá-lo a puxar o cabo sempre que houver algum problema. Você é a parte mais importante dessa fábrica. Só você pode fazer com que todos os carros sejam ótimos. Prometo fazer tudo o que puder para jamais falhar com você de novo." Rick Madrid se aposentou na Numi em 1992, depois de 4 décadas produzindo carros. 3 anos mais tarde, o Stimson montou uma exposição no Museu Nacional de História Americana que incluía o crachá e o chapéu de Madrid em uma apresentação intitulada A Palace of Progress, um Palácio do Progresso. A Numi, os curadores escreveram, era icônica, uma fábrica que havia demonstrado ser possível unir operários e diretores em torno de uma causa comum por meio de dedicação mútua e poder compartilhado. Então essa é uma grande lição que nos ensina que para você ter uma equipe de excelência, você precisa ser o que você prega. Caso contrário, as pessoas não irão comprar nem você, nem as suas ideias. Credibilidade é algo que se conquista através de exemplo e dedicação a uma ideia. Charles Duhigg mostra através de outro exemplo como você pode atacar uma ideia central para fazer com que outros aspectos que cercam aquela realidade também melhorem. Essa aqui se chama Hábitos Angulares ou a balada de Paul O'Neill. Num dia tumultuoso, em outubro de 1987, um enxame de proeminentes investidores e analistas da Bolsa de Valores de Wall Street reuniu-se no salão de festas de um hotel chique em Manhattan. Estavam lá para conhecer o novo diretor executivo da Aluminium Company of America, ou Alcoa, como era conhecida. Uma corporação que, durante quase um século,
vinha fabricando de tudo, desde a embalagem dos Hershey's e o metal das latas de Coca-Cola até os rebites que sustentam os satélites. Então, o novo diretor O'Neill abriu a boca. Quero falar com vocês sobre segurança do trabalho. Ele disse: todo ano, vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Nosso histórico de segurança é melhor do que a média da mão de obra americana, principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham com metais a 1500 graus e as máquinas capazes de arrancar o braço de um homem. Mas ainda não é o suficiente. Pretendo fazer da Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Minha meta é um índice zero de acidentes. A plateia ficou confusa. Essas reuniões geralmente seguiam um roteiro previsível. Um novo diretor executivo começava a se apresentar, fazia uma falsa piada autodepreciativa e depois prometia alavancar os lucros e baixar os custos. Eu disse: a diretoria pôs um hippie maluco no comando e ele vai afundar a empresa. Mandei os investidores venderem as ações imediatamente antes que todos os outros no recinto começassem a ligar para seus clientes e dissessem para eles fazerem o mesmo. Foi literalmente o pior conselho que dei em toda a minha vida. Em menos de um ano após o discurso de O'Neill, os lucros da Alcoa atingiram uma alta recorde. Quando O'Neill se aposentou no ano 2000, o faturamento líquido anual da empresa era 5 vezes maior do que antes dele chegar, e sua capitalização de mercado crescera em 27 bilhões de dólares. Alguém que investiu $1 milhão na Alcoa no dia em que O'Neill foi contratado teria ganhado outro $1 milhão em dividendos enquanto ele liderava a empresa. E o valor das suas ações seria 5 vezes maior quando ele partisse. Além disso, todo esse crescimento aconteceu enquanto a Alcoa se transformava em uma das empresas mais seguras do mundo. Antes da chegada de O'Neill, quase todas as usinas da Alcoa tinham no mínimo um acidente por semana. Uma vez que seu plano de segurança foi implementado, algumas unidades passaram anos sem que nenhum único empregado perdesse um dia de trabalho devido a um acidente. O índice de acidentes no trabalho caiu para 1/20 da média dos Estados Unidos. Então, como O'Neill transformou uma das maiores, mais antiquadas e mais potencialmente perigosas empresas do país numa máquina de lucros e um bastião de segurança, atacando um único hábito e então observando as mudanças se espalharem por toda a organização. Eu sabia que precisava transformar a Alcoa, O'Neill disse. Mas você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que o cérebro funciona. Por isso decidi que era melhor começar enfocando uma única coisa. Se eu pudesse começar desmanchando os hábitos relacionados a uma única coisa, isso se alastraria por toda a empresa. Os hábitos angulares dizem que o sucesso não depende de acertar cada mínimo detalhe, mas em vez disso, baseia-se em identificar uma das poucas prioridades centrais e transformá-las em poderosas alavancas. Em suma, todas essas histórias falam de uma coisa importante em tudo o que você faz na sua vida. O que você faz de melhor, melhora você e, por consequência, melhora também o mundo. Se você não buscar ser o melhor para você, você não conseguirá também ser o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. E isso só é possível sendo o ator principal da sua vida. Com todos os erros e acertos, qualidades e defeitos que te fazem ser uma pessoa única e, portanto, por si só diferenciada. As suas experiências só você tem, porque só você é capaz de viver a sua vida 24 horas por dia. Então não perca nem um minuto sendo passageiro da sua própria história. Seja protagonista. Para fechar, lembre-se que seus problemas são uma parte importante da sua evolução. E como diz Mark, você não precisa resolver todos os problemas, mas sim escolher bem aqueles que você quer resolver. São esses problemas que trarão a motivação que você precisa para viver em constante evolução. Gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário e lembra de nos seguir no canal e ativar as notificações. 3 coisas que eu curto vai ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.